Por que nós estamos falando da presença de Deus? Nós estamos falando da presença de Deus porque existe uma expressão que se diz muito nas igrejas, e especialmente eu tenho que reconhecer, dentro das igrejas Vineyard, a gente fala isso, e tudo que a gente fala, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa levar a sério, para não se tornar uma coisa hipócrita também, né? Uma coisa assim, solta. Eu falo, mas eu não ligo. Eu amo a Deus, mas eu não tenho relacionamento com a igreja que Ele ama. Sabe, coisas assim que às vezes os cristãos falam e a gente acaba fazendo? Então, existe uma expressão dentro da Vineyard que a gente gosta de dizer que nós, e não é uma coisa assim, só nós a Vineyard, mas nós, na nossa maneira de ver a nossa igreja, nós somos o povo da presença. A gente gosta de falar isso, a gente ouve isso bastante. Isso é muito comum de se ouvir na tradição da Vineyard. E é uma coisa que começou muito quando o ministério de John Wimber estava mais ativo, quando ele estava vivo, né? Lá já faz 40 anos que se fala isso. O que significa dizer que nós somos um povo da presença? Que nós colocamos ênfase na nossa comunidade não só aqui, mas o movimento Vineyard, as igrejas Vineyard, nós colocamos ênfase na presença ativa e real de Deus entre nós. Como eu falei nas outras semanas, é um pouco de nós percebemos que além de Deus ser onipresente, onisciente, onipotente, todas as características de Deus, os atributos divinos de Deus, nós entendemos que Deus tem um desejo de se fazer percebido. Vocês percebem essa diferença? Ou é uma coisa muito... Percebe a diferença? Uma coisa é saber que Deus é onipresente, mas você está vendo Ele? Não, diretamente eu não estou vendo Ele. Ele é onipotente, eu sei disso, todas as coisas você entende? São conceitos que você sabe sobre Deus e pensa sobre Ele e que moldam o seu caráter e moldam a sua relação com Deus. Quando eu sei que Ele é onipresente, a minha mente precisa mudar. Quando eu sei que Ele é onipotente, a minha fé tem que trabalhar. Quando eu sei que Ele é o que faltou? Eu falei onisciente? Não, né? Onisciente, onipresente, onipotente. São as características que nós pegamos das Escrituras, né? Sobre Deus. Isso muda a maneira que nós nos relacionamos com Ele. Mas nós queremos ter a coisa completa que as Escrituras nos ensinam. Então, ser um povo da presença significa viver de forma que a presença de Deus seja realmente percebida, não seja só percebida, seja buscada, e ela seja manifestada nas ações e no cotidiano da igreja. Claro isso? Nas ações, no bazar, no evangelismo, aqui dentro, num café, nas ações, naquilo que o corpo se move, esse é um desejo, a intenção que a presença de Deus seja manifestada, não só na igreja, como no cotidiano da vida. A igreja, dizia Wimber, não é apenas um local de reunião, mas uma comunidade, é gente moldada pelo Espírito Santo. Repete comigo assim: eu estou sendo moldado pelo Espírito Santo. Está? Você está? Esse é o propósito nosso como cristãos. Nós entramos numa nova vida, novo nascimento. Deus começa a nos moldar através do seu Espírito. É óbvio que a gente hoje não está falando desse tema, mas vocês já sabem que a nossa interação, nosso envolvimento com o Espírito Santo também nos ajuda a progredir. A palavra diz: desenvolva a salvação que vocês receberam com muita seriedade, com temor e tremor. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Abra o seu coração, abra os seus olhos, peça a ajuda dele. Reconheça que você não pode fazer por si mesmo, porque se você faz diferente disso, você volta lá no tempo da lei, onde era só decorar a lei e cumpri-la, e estava tudo certo. Mas ninguém consegue cumprir a lei. E se consegue cumprir a lei, não consegue cumprir a lei o tempo todo, e aí já dançou, já descumpriu. Portanto, ainda agora, nessa dispensação da graça de Deus e do seu Espírito sobre nós e da sua presença, nós continuamos tendo que depender do Senhor para isso. Mas há esse envolvimento nosso, sabendo que nós somos uma comunidade para ser moldada pelo Espírito Santo, onde Deus habita e opera diretamente na vida das pessoas. Nós cremos num Deus que interage, que interfere, que se apresenta na vida das pessoas. Com isso, nós valorizamos nas nossas comunidades, um estilo de adoração, de louvor, um estilo de culto que valoriza essa sensibilidade. Nós queremos
sempre estar dispostos a isso. E às vezes é uma coisa silenciosa, às vezes vai ser uma coisa mais barulhenta, às vezes vai ser mais explosiva, às vezes vai ser mais tranquila, às vezes vai ser numa conversinha, às vezes vai ser numa coisa mais diretiva, mais de vamos fazer isso agora, entendem? Porque é a vida normal. A vida normal de nós como cristãos e como povo da videira, para falar da videira da Bíblia, não da marca, né? O povo de Jesus, somos um povo que estamos atentos ao que Deus está fazendo na vida das pessoas. A gente podia voltar aqui e ficar mais uma hora falando de novo sobre frutos do Espírito, dons do Espírito. Nós somos aqueles que vão usar as ferramentas para fazer aquilo que o Espírito está fazendo. De uma certa maneira, irmãos, com muito cuidado dizer isso, é como se o Espírito estivesse dependente de você. Vocês conseguem entender isso sem a gente ficar assustado? Deus faz o que Ele quiser, a gente sabe disso. Mas Ele decidiu usar o seu corpo para trabalhar. Esse moldar do Espírito Santo acontece no seu espírito, na comunicação de Deus com o seu espírito, pela habitação dele. E ele acontece pelo agir entre os irmãos, quando nós percebemos a vida dos irmãos, como nós cuidamos uns dos outros, como nós oramos uns pelos outros. Eu fico pensando às vezes que interessante vai ser você chegar no céu e se tiver um painel onde você vai lá e aperta um botão e ele começa a listar todas as pessoas e todos os motivos que elas trouxeram diante de Deus a respeito da sua vida. Já pensou que choque? Você fala assim: cara, tudo isso de gente estava orando por mim durante a minha vida, ou orou por mim. Normalmente é a avó, né? Vai vó, mãe. Aí tem uns amigos ali, uns irmãos aqui e tal. Entende? Talvez você se surpreenda de ver que você chegou até o fim da sua carreira, como Paulo diz, né? Completei a carreira. Não é pela sua força, não é só pela sua perseverança, é sim pela sua vontade e desejo de ser transformado, mas é na dependência do Espírito Santo, pela presença e a consciência da presença de Deus. É por isso que nós estamos falando sobre isso. 4 características aqui que a gente gosta de falar a respeito de ser um povo da presença. Adoração e intimidade com Deus. No nosso contexto, a gente gosta de promover uma adoração contemplativa, que seja relacional. Isso você vai perceber na letra das músicas, no foco, expressões, né? Buscar a face de Deus. Acho que hoje mesmo nós cantamos coisas assim, com sinceridade, com humildade, incentivamos esse coração aberto. Engaje-se na adoração. Não é só cantar, nada contra o hino, mas não é só se repetir o hino, estar na liturgia e acabou. Não, é um envolvimento. As palavras precisam fazer sentido para nós quando nós cantamos. Simplicidade, direcionada a Deus de preferência, não para falar só de Deus, mas para relacionar com Deus. É um meio de buscar essa proximidade. Teologia do reino de Deus, que a gente sempre fala, né? Tipo, as nossas conversas, nossos ensinos, a nossa pregação, ela está voltada por essa ideia de que o reino já se manifestou e ainda está se manifestando e virá por completo. Isso tem que permear, porque isso incentiva, isso alimenta e fundamenta as nossas conversas e a maneira como nós vamos ministrar uns aos outros, no sentido de que o reino está aqui, eu creio, por isso eu oro com você. Não é um desejo, em inglês tem uma palavra, não sei no português como a gente falaria, mas não é só um desejo de melhora, é uma convicção de que Deus pode operar. É diferente. Isso está na nossa teologia, ela nos sustenta nisso. Nós não estamos desconectados da palavra, mas sustentados por ela. Nós falamos sobre espontaneidade, dependência do Espírito, né? Praticar isso de forma espontânea. Não é só quando tem a hora de orar que a gente ora, não é só que tem a hora de cantar. A nossa vida é permeada por essas coisas que manifestam a consciência de que nós sabemos que Deus está presente na nossa vida, conosco e em nós, em nosso meio. Um quarto ponto da presença é o povo da presença, aquele povo que sabe que nós somos a presença de Deus no mundo. A presença não é só uma coisa para a experiência nossa como corpo aqui, mas é saber que você e eu e a igreja, nós somos a presença, a manifestação da presença também no mundo. Pela prática do amor, pela prática da compaixão por outros, nós estendemos a presença de Deus, nós levamos a presença de Deus.
Nós queremos buscar isso. Deixa eu lembrar para você aqui com alguns textos, algumas pessoas que tinham esse pensamento. Não sei se eu vou abrir, eu vou ler só. Você pode anotar de repente para você ler de novo em casa. Quem sabe cada um desses você usa num dia da sua devocional essa semana. Em Êxodo capítulo 33, versículos 14 e 15, Moisés tem uma conversa com Deus. Ele diz, Deus diz para ele está numa conversa com Deus, e Deus diz para ele: Moisés, não se preocupe, porque a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença do Senhor trazendo descanso. E Moisés, sabendo que isso queria dizer na prática, ele diz para Deus de volta, no versículo 15: se tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. O que nós aprendemos com Moisés aqui? Basicamente, ele tinha consciência da necessidade e da realidade da presença de Deus, a ponto de dizer o seguinte: é claro que Moisés não ia ficar sentado. Eu não acredito que Moisés ia fazer assim: eu não vou a lugar nenhum, Senhor, agora só vou quando eu achar que está bom de ir. O que ele quis dizer é o seguinte: eu preciso, Senhor, eu quero ir, eu vou obedecer, mas a sua presença é muito importante para mim. E o que eu preciso fazer? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer para que eu perceba e não perca a sua presença? Outro personagem que nós vimos semana passada, Davi, no Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A presença precisa ser uma prioridade, um desejo nosso. Eu sei que na nossa vida às vezes é confuso. Nos dias, nas manhãs, nas tardes, nas noites, nos finais de semana ainda, a gente está confuso, correndo entre coisas, mas precisa ser um alvo, ainda que vá de pouquinho. Ser fiel no pouco, domar o seu corpo, ser lembrado, pedir ao Espírito Santo que te incomode mesmo, ficar incomodado na sua consciência. Agora, se você não dá ouvidos para isso, o que acontece é que a sua consciência vai cauterizando. É por isso que às vezes a gente está sempre incentivando a participação em grupos pequenos, na comunidade aqui, na comunhão e na sua comunhão pessoal com Deus. Essas coisas somadas vão preservando você para que a sua consciência não vá sendo cauterizada, a ponto de uma hora você nem sente mais necessidade de Deus, nem sente mais que você está afastado de Deus. Para você está tudo bem, está tudo normal. A consciência cauteriza de tanto ferir, de tanto ficar cutucando ali e não haver resposta, não haver cura. Davi tinha convicção de que Deus era presente e que a sua presença era importante. Ele queria contemplar o Senhor dia e noite. Se a gente segue mais à frente, nós vamos encontrar Jesus numa situação interessante. Lucas 3, 21, 22 fala assim: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. A presença fala justamente desse repouso do Espírito Santo, a presença de Deus repousando sobre as nossas vidas, habitando o nosso ser, de nós nos tornarmos lugar de habitação de Deus de fato, como nós somos, mas com consciência, com desejo de experimentar isso. O exemplo da pomba é sempre muito bom, porque o pessoal costuma dizer, é um animal super arisco. Se você não trouxer a sua vida para um momento de desfrute da presença, a pomba ela voa rapidinho, essa é a metáfora que a gente faz. Por isso que Paulo vai dizer: não entristeça o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Você não pode destruir o Espírito Santo, irmão. Não é um problema dele, é um problema nosso, na nossa relação. Vai cauterizando, e aí a gente não percebe. O contrário disso é cultivar a presença, sabendo que assim como o Espírito Santo de Deus desceu, o céu se abriu e sobre ele veio o Espírito Santo, sobre nós também Deus enviou o seu Espírito. Nós precisamos ser pessoas onde o Espírito Santo consegue repousar. Entende essa metáfora? Ele consegue encontrar calma, desejo de cultivá-lo, de ver a sua presença ali, de estar com ele. Essa é a presença do Senhor.
Então Moisés, Davi, o próprio Senhor Jesus cultivava essa vida de presença com o Pai. No caso, ele não cultivava a presença com ele mesmo, né? Mas ele cultivava com o Espírito Santo e cultivava com o Pai. Isso está claro nos Evangelhos. Ele quase que não fazia nada, nenhum ministério, nenhuma ação dele antes de passar tempo com o Pai. A sua vida era direcionada. João 5,19 diz claramente: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. É o desfrute da presença guiando aquilo que ele vai fazer. Tanto que ele usou isso mais tarde quando ele vai convocar os discípulos. Então, de novo, Moisés, Davi, o próprio Senhor Jesus cultivando os discípulos, eles são enviados na autoridade de Jesus. E aqui uma figura muito interessante que eu estava lendo outro dia, que diz que o Senhor Jesus mandou eles como? Né? Os 12, depois os 70. Vão na minha autoridade. E o que ele diz para eles? Não levem nada. Não levem nada. Não levem dinheiro, não marquem hotel, não combinem com ninguém onde vocês vão dormir, não levem comida extra, não levem roupa extra. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: a única coisa que vocês vão levar é a minha autoridade, a minha presença. Vocês vão aprender a depender de mim. É como se ele estivesse dizendo isso. E não quer dizer que nós vamos abandonar tudo que nós temos na nossa vida para experimentar isso. Talvez em alguns casos Deus até um momento faça isso conosco. Mas significa que o nosso coração precisa estar com esse entendimento. Eu considero todas as demais coisas como nada para poder alcançar a presença de Deus, para poder desfrutar e ouvir Deus e confiar no Senhor. Mais tarde nas Escrituras vem Jesus, então, Mateus 28, ele diz para todos os discípulos que estavam ali, não é mais os 12 nem os 70, ele diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A minha presença estará com vocês. Só existe ministério e um discipulado verdadeiro a Cristo quando nós entendemos que a presença está como uma realidade, e por causa dessa presença nós somos trabalhados. O Senhor é que nos carrega na nossa missão, o Senhor é que nos supre. Isso foi tudo que os discípulos levaram, mais nada, nem dinheiro, nem provisões, apenas a dependência da companhia do Espírito Santo, as palavras do Senhor. Em qualquer momento da sua jornada, 2 a 2, quando as coisas apertavam, o que eles tinham? O que eles tinham? A voz do Senhor dizendo: eu lhes dou autoridade, vão. Beleza, vai. E aí eles voltam, vocês conhecem a história, com muitas notícias, com muitos relatos. Deus age através da vida deles. A única coisa que eles tinham era a presença. A presença transforma, a presença nos conforta, a presença nos chama para o sacerdócio universal de todo crente, vulgarmente ou simplesmente chamado aqui no nosso meio de todos jogam, o sacerdócio universal de todo crente. A presença, ela é o próprio Cristo em nós e por meio do seu Espírito e no nosso meio. Portanto, é possível nós experimentarmos e fazermos a mesma coisa que Jesus fez. Por isso ele deu essa ordem. Ele tinha a convicção que nós poderíamos imitá-lo e ser ele para o mundo e para a nossa própria comunidade. O recado para nós dessa manhã, assim como nos demais dias, é que nós busquemos a presença do Senhor. A presença do Senhor, a convicção da companhia do Senhor, trará a nós o caráter e o poder de Cristo. O caráter e o poder de Cristo. Essas duas coisas são essenciais. É a presença do Senhor em nós que vai mudar aquilo que você anda dizendo e pensando. É a maneira como você vem agindo com as pessoas, o seu caráter, a maneira como as pessoas te percebem como realmente alguém que anda com Jesus ou não. É o seu caráter que demonstra. Mas não é só o caráter, é também a presença de Jesus é que traz o poder para você ser discípulo e ser uma bênção e cumprir a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, que o teu nome seja feito santo. Que a sua vontade se cumpra na terra como ela é cumprida no céu. Não é uma oração assim, faz aí, Deus. A oração é: Pai, enquanto nós vamos, que isso que o Senhor deseja se cumpra através de nós. Irmãos, Jesus já veio uma vez. Agora Ele entregou a nós o ministério, até que Ele volte. A presença de Jesus traz o caráter e o poder. Há sempre uma confusão na igreja. Uns escolhem o poder e não tem caráter nenhum. Outros escolhem o caráter, mas não demonstram o poder do reino. Nós queremos as duas coisas, e as duas coisas são encontradas em Cristo e na sua presença, no desenvolvimento de um relacionamento com Deus nesse sentido. Quero terminar com uma frase aqui do Bill Johnson, que eu peguei, muito boa para esse assunto. Eu acho que resume bem o que nós estamos conversando. Ele diz assim: se nós pudermos hospedá-lo, a Jesus, e no processo nos tornar como Ele, então o mundo talvez poderá experimentar que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Romanos 2,4 fala sobre isso. Eles poderão dizer: provem e vejam como o Senhor é bom, como diz Salmo 34,8. Se nós pudermos hospedá-lo, volto lá no início, se nós de fato cumprimos aquilo que nós dizemos que nós queremos e nos tornarmos um povo da presença, o mundo experimentará a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Não é só bondade de Deus, não é só compaixão, é mais do que isso. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento, que resgata as vidas. E o mundo poderá provar e ver que o Senhor é bom, porque Ele age, Ele intervém com poder na vida em situações onde não há solução humana. O povo da presença crê que Cristo fará isso. Bem? Tá fácil de abrir lá o PowerPoint? Eu comecei essas minissérie aqui de 3 capítulos falando de como a gente canta músicas com a palavra presença. A gente fala sobre isso e às vezes a gente não entende bem, não entende completamente, ou não se dedica a isso como algo do dia a dia, da comunidade, etc. Aí eu selecionei umas músicas que me passaram pela cabeça, que falam sobre isso, que dão uma sequência interessante. Queria ler com vocês, só para a gente encerrar aqui. Vai passando conforme eu falo. O primeiro diz assim: o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Essa canção fala do primeiro episódio, lá de Adão e Eva. O Senhor criou um jardim para nós, para uma relação perfeita com Ele, e nós pisamos na bola e fomos tirados do jardim. Nós perdemos isso, mas em Cristo a jornada recomeça. Em Cristo, na sua humildade, como diz essa letra, nós somos trazidos de novo a possibilidade da presença, ou seja, de começar a experimentar o jardim de volta dentro do nosso coração. Agora o jardim não é uma coisa externa nesse momento, mas ele já é uma coisa interna do nosso coração, e um dia será completamente. Outra música: já me entreguei a conhecer a tua presença, é o meu tesouro. Fala de prioridade. Lembra do Davi? Uma coisa só buscarei, sei que há em ti um lugar para mim na mesa do banquete. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele prepara uma mesa para mim, e eu sou convidado dessa mesa. São realidades, irmãos, que nós temos que começar a viver por elas. Vamos lá, mais uma. Eu não darei sono aos meus olhos até que os meus olhos encontrem um lugar. Isso é uma tradução para mim também ali da palavra de Davi, uma coisa, e essa coisa eu buscarei, até que eu seja esse lugar. Porque quando nós falamos de presença, muitas vezes as pessoas vão pensar em lugar, em prédio,
em uma experiência ou uma atmosfera. Isso são outras coisas. Amém? A atmosfera verdadeira, transformada, existe pela presença de Deus, mas não é a presença de Deus, não é a presença do Senhor. E é importante que eu fale da presença e entenda que o objetivo é que eu me torne esse lugar. O que Bill Johnson tinha falado ali? Se pudermos hospedá-lo nesse processo, nós vamos transformar o mundo. Se o Senhor conseguir repousar sobre nós, usando a metáfora da pomba, se o seu Espírito repousar sobre nós teremos essa possibilidade. Mais uma, vamos ver o que eu pus ali. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. Eu li esse texto sobre Jesus, né? O céu se abriu e o Espírito desceu. Isso é outra coisa também para nós sabermos, porque muitas vezes fica subjetiva a nossa experiência. Nós ficamos, não é ruim, mas nós ficamos só pedindo coisas a Deus que Ele já nos deu, ao invés de começar a andarmos por fé naquilo que Ele já nos deu. O Espírito já desceu, como desceu sobre Jesus e depois desceu sobre os discípulos. O Espírito Santo já veio. Falei disso na série. Aí o exemplo lá da casa, a gente aprender a conviver com o Espírito Santo na sua plenitude, receber mais dele, não apenas recebê-lo. Ele já desceu. Mais uma. Travou? Que a sua presença seja, vocês conhecem, né? Seja mais importante que todas as outras. É tão simples quanto isso. Se tem que escolher, qual é que eu escolho? A mais importante. Se tem que dar prioridade, qual é que eu escolho? A mais importante. Qual é a presença mais importante? A da cama ou a de estar com os irmãos? No domingo nós combinamos que é aqui. Eu sei que é dureza, né? A pessoa da música às vezes chega mais cedo, o pessoal do café se acorda mais, tem que vir. A gente chega 8:50, o horário é às 9, mas a gente chega. São prioridades. São prioridades. Ninguém está falando aqui que você não vai ter o seu lazer, mas se você não tem tido tempo com Deus, qual é a prioridade? Tempo com Deus. Então, se você não faz essa prioridade, não reclame de não perceber a presença de Deus. É uma coisa leva a outra. Mais uma, vamos, estamos quase acabando. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. Vocês conhecem essa também, né? Me satisfaz. É um progresso. Começou no jardim sendo restaurado, Deus desceu, o Espírito veio. Eu preciso encher na minha vida. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Se outra coisa não satisfaz mais do que o Senhor, é um ponto de alerta. Tá tranquilo. Volta aonde você parou e encontre a maneira de que Ele se torne a sua satisfação. Mais uma. Tu és por quem a minha alma esperou. A gente conhece essa também, cantamos muito esse ano. Começa a ser uma coisa onde você tem saudade do Senhor, de perceber a sua presença, de estar na sua presença. Sim ou não? Quem nunca sentiu isso é estranho. Senhor, eu quero estar contigo. Você pode estar vivendo a noite escura da alma, que os nossos irmãos do passado falam, um período difícil de acessar Deus por alguma razão, mas você não perde essa espera. Você está difícil, eu não estou ouvindo o Senhor, não sei o que está acontecendo, mas você continua buscando, você continua esperando. É porque a sua alma espera. Você já descobriu que eu não me satisfaço em nada nessa vida. A minha alma só encontra satisfação no Senhor. Mais uma. Essa é boa também, só porque fui eu que escrevi. Saber e crer que és fiel, estás aqui em nosso meio. Eu fico feliz quando encontro gente cansada de já saber, mas de não crer. Não é? Quem está comigo? Eu tenho muita coisa na minha vida, eu sempre falo isso para vocês. A gente sabe muita coisa, mas não, o nosso procedimento não revela que a gente crê naquilo que a gente sabe. O Senhor é fiel e Ele está aqui em nosso meio, ponto. Mas eu não vi nada acontecendo. Sorry, desculpa, mas o Senhor está em nosso meio. Ele diz que estaria sempre. Trabalhemos para que essa presença seja percebida, e que nós desejemos mesmo seja a presença, a pessoa, e não o que ela traz.
Não vai acontecer isso com Jesus, que ele não tem esses problemas, mas na nossa vida natural, quando alguém descobre que o outro é interesseiro e não interessado, dá problema, não dá? Nós não queremos ter um coração com Jesus interesseiro, nós queremos ter um coração interessado nele. Mais um: eu amo estar em tua presença. De espera, de desejo, passa a ser um amor, né? Esse é o último. Irmãos, é isso. Meu desejo é que nós alimentemos no nosso coração o desejo por mais do Senhor, pela sua presença. Amém? E é uma coisa que você vai ter que cultivar sempre, até o fim da sua vida. Sempre haverá situações tentando roubar o seu coração, nos seus projetos de vida, nas suas responsabilidades. Ora será coisas normais da vida que você tem que cumprir, ora serão coisas que não são de Deus mesmo, tentando o seu coração. Por isso o seu propósito precisa ser claro, e o seu desejo, como Davi: uma coisa eu desejo e a buscarei, ainda que eu falhe, ainda que eu caia durante o percurso, eu vou voltar para esse lugar onde eu desejo, eu creio e eu anseio pela presença de Deus, na minha vida pessoal e na vida da minha comunidade. E aí, quem sabe, Deus operando em nós, a gente possa realmente dizer: nós somos um povo da presença. E talvez nós sejamos conhecidos assim. Amém? Quem deseja ser conhecido como um povo de presença de verdade, né? Deus abençoar é um privilégio, irmãos, que as pessoas possam vir e falar assim: aquele pessoal tem a presença de Deus. Eles são gente comum, não é a respeito das qualidades deles, nem da beleza, nem da riqueza, nem da habilidade, não, mas há claramente presença de Deus no meio deles. Amém? Amém. Vamos orar juntos?